Glória a Deus, queridos. É uma alegria para mim, mais uma vez, poder estar com vocês aqui, podendo compartilhar a palavra do Senhor, né? Depois de mais um sustinho que a gente passou, né? Segundo, mas o Senhor tem concedido a sua graça, a sua misericórdia, a sua bênção. E, com certeza, depois de cada situação que temos passado, não parece não, mas a gente sai mais forte. Essa palavra sobre quebrantamento, que como ela faz parte da nossa vida quando passamos por situações difíceis, porque às vezes nós não estamos vendo alguma coisa, né? Não estamos contemplando, mas o Senhor permite que a gente pare, reavalie, e como isso é importante. Eu quero exaltar o nome do Senhor, do meu Deus, do nosso Deus, seja Ele glorificado hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Ver se consigo abrir isso aqui, vamos lá. Amados, eu quero falar de um tema que para vocês ele já é muito conhecido. Quero dar um tapa na roda, né? Nós estamos dando tapas na roda aí, no livro que nós estamos lendo, né? Para alguns, com certeza, vai acrescentar muito, e para outros que vão rememorar, e não só rememorar, vão também estar revendo coisas que, na realidade, às vezes estão perdidas, vão para o baú. E o sábio escriba, diz a palavra, que ele tira do seu depósito, do seu baú, coisas novas e coisas velhas, não é assim? Então, Deus sabe os tempos, Deus conhece cada hora. E aí, com certeza, Ele nos permite essas situações. É tempo de, muitas vezes, conhecermos coisas novas, e há muito tempo, muitas vezes, nós precisamos rever coisas antigas que, na realidade, acabam sendo esquecidas na nossa vida. E eu queria falar desse tema, por quê? Porque, na realidade, irmãos, esse tema é um tema que eu sempre ministrei, sempre pregamos aqui. É um tema que vocês, com certeza, já ouviram bastante. É um tema que, com certeza, vocês leem as Escrituras, quem lê a Escritura, né? Está sempre se deparando com ele, principalmente nos Evangelhos. E, para mim, irmãos, tem sido assim um momento tão especial, porque esse tema na minha vida tem se renovado também. E essa renovação, o entendimento desse tema, eu queria passar para vocês, porque eu creio que a igreja ainda ela tem dificuldades de ter uma revelação completa sobre esse tema, não é? A igreja ignora o tema Reino de Deus. E muitos de nós aqui, embora já tenhamos ouvido, mas na nossa vida, ele muitas vezes não está acontecendo. Nós vemos pelas atitudes, irmãos, pela vida, né, pelas situações que acontecem. Então, parece que é uma coisa muito superficial. E como eu recebi, né, uma clareza com relação a esse tema, em algo que eu não tinha muita luz, eu quero compartilhar com vocês. Eu queria que vocês estivessem com suas Bíblias,
porque não tem jeito, a gente vai ler a palavra de Deus. Então, coloque a sua Bíblia na mão, né? Se a sua Bíblia está no celular aí, coloque, já entre nela, porque tudo que falamos a gente precisa confirmar na Escritura, tá certo? E eu vou passar rápido. Se você é um discípulo, um aluno aplicado, com certeza você tem algo para escrever também. Eu quero, né? Antigamente, quando a gente se reunia, em todas as reuniões, os irmãos traziam material para escrever, para registrar. Estava conversando com uma pessoa essa semana, uma pessoa amada, e ela, né, estava dizendo para ela, querida, olha, a gente vai para lá, ouve a ministração, né, e esquece. Ela falou, realmente esqueço. Eu falei, começa a escrever, pelo menos os versículos, pelo menos o tema, que quando você chegar em casa, no seu secreto, que você for estar com o Senhor, você então pega aquele material, reveja os textos, e aí a palavra começa a ser renovada novamente no seu coração e na sua vida. Tem gente que vem, ouve a palavra, foi uma bênção, vai embora, esquece, né, poucos dias depois. Isso é ruim. Porque quando a gente esquece, a gente deixa de aplicar. Irmãos, não tem jeito. O que nos leva a crescer, a ser maduro, é quando nós praticamos a palavra, não é quando conhecemos apenas. É quando praticamos a palavra de Deus. E se eu deixo para lá a palavra, como é que eu vou praticar? Aí nós temos um monte de criança imatura no meio do corpo, porque não pratica a palavra. Muitas vezes, porque nem conhecer conhece, quanto mais praticar. Errais, não conhecendo o quê? Hein? As Escrituras, e nem o poder de Deus. Quem não conhece vai errar nas suas decisões da vida. Tá certo? Examine as Escrituras, porque são elas que testemunham do Senhor Jesus. Se você não faz isso, você está mal. Espiritualmente você não está bem. Então, em nome de Jesus, Escritura Sagrada para nós é chave de uma vida espiritual aonde vamos ter a orientação de Deus para que tomemos as decisões na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, queridos? Quantos concordam com isso aí? Então, em nome de Jesus, não negligencie a tua comunhão com a palavra. Eu quero falar do reino de Deus, mas eu quero hoje começar falando do reino de Deus como sendo algo político. Logicamente, é um político espiritual. Quantos sistemas de governo você conhece? Na Terra, por exemplo. Hein? Tem um monte, né? O comunismo é um tipo de governo desde 60, ou um pouquinho antes, que querem implantar o comunismo no Brasil. Né? Aí vem a revelação de 64, as pessoas dizem que o regime que veio, problemático, né, o militar, não sei o quê, mas não sabe da história. Não sabem da história de um desejo de implantar um regime vermelho no Brasil. E quase que a coisa chega lá nesses últimos tempos. Tá certo? Ainda não estamos fora disso, não. A coisa é séria, né? Nós temos o socialismo, nós temos democracia, que é o sistema que nós vivemos hoje, né, com presidente. Nós temos monarquia, enfim. E cada um desses sistemas, eles têm também suas variantes, vamos dizer assim. Quem estuda sobre isso sabe, conhece, né? Porque às vezes o mesmo sistema em países diferentes tem conotações
diferenciadas em vários aspectos. O reino de Deus é reino. Reino é o quê? É um sistema político. Entende? Reino de Deus é um sistema político. Bom, quando Jesus veio à Terra, Jesus não veio apenas para morrer para nos salvar. Logicamente, isso é maravilhoso e tremendo, e nos garante estarmos na vida eterna com o Senhor. Muitos acham que o propósito de Jesus foi só esse, mas não foi. Jesus, quando veio à Terra, ele veio reimplantar o reino de Deus. Vou repetir. Quando Jesus veio à Terra, ele veio reimplantar o reino de Deus. O reino de Deus é um sistema político e espiritual. Político porque é reino, espiritual porque faz parte do mundo espiritual. Logicamente, esse reino, espiritualmente aplicado, ele vem a ser algo que vai atuar na terra. Quando Deus criou o homem, ele colocou a terra expandindo o seu governo. A palavra de Deus, diz que Deus tem o seu reino nos céus. Não é assim? A oração de Jesus, Mateus 6. O que ele fala do reino de Deus? Venha o teu, então o reino existe. Seja feita a tua vontade, aonde? Na terra como? Porque lá nos céus, o reino de Deus é real. Até aí tudo bem? Tranquilo? Bom, o primeiro homem, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Adão tinha pecado? Quando foi criado? Adão e Eva tinham pecado? Não. Então, o reino de Deus estava também aqui. Porque a terra tinha sido criada por Deus, tudo estava perfeito, viu Deus que era bom. Cada dia da criação, os 6 dias da criação, Deus criou e ele declarou que aquilo que foi feito era bom. Por que era bom? Porque era segundo o reino de Deus. Não havia nada diferente, nada contaminado, nenhum sistema outro reinando na terra. O reino de Deus estava ali. Mas o que aconteceu? O homem, então, pecou. Mas antes do pecado do homem, eu quero colocar para vocês o seguinte: Deus, ele criou o homem, mas antes de criar o homem, o que ele tinha criado? Antes de criar a terra, o que ele tinha feito antes? Deus tinha criado os seres celestiais, querubins, serafins, anjos, arcanjos, enfim, todos os seres celestiais estavam ali diante do Senhor. Está certo? Só que aconteceu nos céus uma revolta. Alguém não estava satisfeito com o reino de Deus. Alguém almejou algo diferente. E eu queria começar a ler com vocês, então, a palavra, para nós entendermos o que aconteceu antes da criação na terra. Diz a palavra de Deus:
Isaías 14, vamos ler a partir do versículo 11. Isaías 14, a partir do versículo 11. Deus, então, se refere ao primeiro ser que se rebelou, que desejou também ter o seu reino. Diz assim a palavra de Deus: derribada está na cova a tua soberba. Guarda isso. Derribada está na cova a tua soberba. Repita comigo. Soberba. Orgulho. Tá certo? E também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isso daqui é uma referência a Lúcifer. Lúcifer quer dizer isso, estrela da manhã, estrela da alva, tá certo? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Trono fala de quê? Hein? De reino. Quem senta no trono, quem é? Nas extremidades do norte, 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Quando você lê o contexto aqui, você vê que Deus está falando com o rei de Tiro, mas na realidade existe algo nas Escrituras que vocês vão ver em outras passagens, que Deus, ele fala a alguém, mas muitas vezes Deus está se referindo ao ser que está por trás, o ser espiritual que está trabalhando na vida do homem, dessa pessoa que Deus está falando. Muitos comentaristas, quando dizem que Jesus repreendeu Pedro, que Pedro queria impedir Jesus de ir para a cruz, Pedro usou palavras e o Senhor o repreendeu e disse: arreda o quê? Satanás, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim nas que são do homem. Jesus fala isso, né, lá na tentação. Satanás não cogita das coisas de Deus, sim das coisas que são humanas, porque ele quer que o homem se exalte. Então, a carga de Lúcifer é essa: levar o homem a se exaltar, para que o homem não viva no reino de Deus. Aqui foi falado sobre quebrantamento nesta manhã. Uma pessoa que não é humilde, não é quebrantada, ela não pode, de maneira nenhuma, entrar no reino de Deus. Quantos estão entendendo até aqui? Tudo bem? Então, Satanás, aqui, no caso, Lúcifer, ele deixou que a soberba ou orgulho entrasse no seu coração. Quando eu digo coração, eu não estou falando de órgão, eu estou falando do interior. Então, Lúcifer deixou a soberba entrar. Aí ele quis, almejou o trono. Só que aqui a palavra de Deus é muito clara, que ele foi lançado por terra, isto é, que ele caiu. Bom, vamos abrir um outro texto que fala também do mesmo tema, Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel,
mais um pouquinho da frente aí na sua escritura. Capítulo 28, versículo 11 também. Ezequiel 28, 11. Diz assim a palavra de Deus: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Vem cá, o rei de Tiro era o sinete da perfeição? Sim ou não? Lógico que não. Cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus. O rei de Tiro estava no Éden? Então, tem alguma coisa aí para desconfiar, né? De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, eu te estabeleci. O rei de Tiro era querubim? Não. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, perfeito. Tá bom? Guarda isso. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência. E pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, ele era perfeito. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, o Senhor aqui claramente está se referindo a quem? A quem, gente? Satanás. Tá certo? Então, antes de Adão cair, havia alguém que já tinha caído antes e veio lançado à terra, tá certo? Quando Deus criou, né, a terra, quando Deus trabalhou na terra, vamos dizer assim, que Ele colocou o homem no Éden, quem estava lá? Quem estava lá? Segundo o que nós lemos, Satanás estava lá. Tá certo? Bom, o que aconteceu após esse episódio? Houve uma rebelião nos céus. Então vamos ver aqui, Apocalipse 12. Vamos ver o que aconteceu com essa situação que nós lemos aqui. Satanás, na realidade, Lúcifer ali, ele se encheu de soberba, desejou exaltar o seu trono, e aí então, o que aconteceu depois disso? A palavra de Deus vai explicar, vai mostrar. Apocalipse 12, versículo 3 em diante, diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças, 7 diademas. Diadema não é esse diadema comum, é como uma coroa. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho. Foi arrebatado para Deus, a fim de devorar o filho quando nascesse. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro,
e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Isso é outra história, tá? Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra quem? O dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Um terço, aquelas estrelas que diz que ele arrastou um terço, são justamente os anjos seguidores de Lúcifer. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra, e com ele os seus anjos. Ele saiu lá de cima do reino de Deus, foi lançado à terra. Ele e um terço dos anjos, tá certo? Bom, Lucas 10, 18, você pode anotar, Jesus, ele confirma essa queda. Diz assim a palavra de Deus, mas ele, Jesus, falando lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, Nós entendemos que Jesus estava se referindo a essa saída de Satanás da onde Deus estava. Tudo bem? Então, Lúcifer se encheu de soberba, Lúcifer almejou um trono que Deus não tinha liberado para ele. Aquilo que Satanás pretendia, e então Satanás se rebelou. Nessa rebelião, ele consegue convencer um terço dos seres celestiais, e aí então Deus executa nele e nesses anjos, Deus executa então uma sentença, uma ação, e lança esses seres à terra. Vamos entender algumas coisas. Assim como em Isaías, Ezequiel, Deus apanha a situação da época, o rei de Tiro, para expor como foi a queda de Lúcifer, aqui também se refere ao passado, expondo o que aconteceu após esta queda. No contexto, parece que é um acontecimento sequencial, mas olhando atenciosamente, percebemos que não. Você, quando lê o contexto, parece que é uma coisa sequencial, tá certo? Mas quando você começa a destacar aquilo que o Senhor fala, você vê que Deus está falando, se referindo a algo que não faz parte daquele contexto que está ali, tá ok? É importante. Isso, quando você lê a Escritura, você precisa estar atento. Quando você vê uma coisa diferente, você precisa estar atento, porque essas coisas ocorrem algumas vezes na Escritura Sagrada, tá bom? E aqui, quando nós lemos, a palavra de Deus diz que ele é antiga serpente. Esse dragão é a antiga serpente. Onde é que a gente se lembra dessa história de serpente? No Éden, tá bom? Um outro ponto que eu anotei aqui é o seguinte, existem comentaristas bíblicos que creem que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, tá certo? Olha só, versículo 1. Quem se lembra? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o 2? E a terra a terra estava sem forma e vazia. Então, os comentaristas queriam o seguinte, porque Deus não cria uma coisa sem forma e vazia. Tudo que Deus criou era bom.
Aqui, algumas traduções falam que havia caos sobre a terra. Caos. Entende? A terra estava caótica. Então, Deus, ele trabalha nessa terra e aí Gênesis, então, fala dos 6 dias. Bom, com isso, o que é que a gente precisa entender? Né? Que houve um cataclisma devido, quando esses anjos foram lançados à terra, então houve esse cataclisma que a terra ficou um caos. Isso são os comentaristas que colocam, né? Quem tem Bíblias de estudo aí, você pode procurar na sua Bíblia, lá no rodapé, os comentários, e com certeza você deve encontrar esses comentários. Tá ok? Porque é uma forma de tentar explicar por que a terra era sem forma e vazia, tá? Agora, esse pensamento, irmãos, é porque eu estava lendo sobre esse assunto e eu vi uma palavra, um comentário, dizendo que, né, o autor que coloca isso, o autor do comentário, é porque ele cria na evolução, que antes da Terra, né, houveram outras formas de vida, né, a Terra já foi habitada por outros seres humanos. Irmãos, não tem nada disso em nome de Jesus. Quem crê nisso não aceita evolucionismo de maneira nenhuma. Infelizmente, são colocações de irmãos, e não são irmãos comuns, são irmãos também que fazem seus comentários. E comentários publicados. Então, pode ser que você já leu ou vá ler sobre isso, que comentaristas que pensam dessa forma são evolucionistas. Nada a ver, tá bom? É só um adendo aqui para você entender com relação a esse ponto. Agora, bom, Deus criou a terra, colocou Adão, e Adão, então, estava na terra, mas vocês sabem que Adão recebeu uma palavra de Deus. Adão estava ali tranquilo, sem pecado, estava ali com tudo à disposição. Deus, inclusive, vinha estar em comunhão com Adão. Deus dava tarefas a Adão para que Adão pudesse exercitar, né, a sua forma de vida. Veja o que diz Gênesis 1. Vamos voltar lá para Gênesis 1. Diz assim a palavra de Deus, versículo 25 em diante. Olha só, quando Deus criou o homem, presta atenção que isso é fundamental. Quando Deus criou o ser humano, diz assim a palavra: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Versículo 25 de Gênesis 1, tá? Tenha ele domínio sobre o quê? Peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, olha só, querido, preste atenção. Isso é chave, inclusive para a tua vida espiritual. Quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem domínio. O que é domínio? Governo. É como alguém que esteve num lugar, num país, numa nação, em algum lugar. E ele disse: olha, eu te dou o governo, eu te dou o domínio sobre a terra, todos os animais, peixes, aves,
te dou domínio sobre a natureza, te dou domínio sobre a criação na terra. Tá certo? É como se Deus tivesse dado domínio ao homem e ficasse tranquilo. Que o homem, então, governasse a terra. Deu autoridade para o homem. Quando Adão pecou, aí é o problema. Por quê? Porque, na realidade, Adão se tornou escravo do pecado, da morte, e se ele é escravo do pecado e da morte, ele é escravo de quem? Satanás. O homem tinha domínio. O que ele fez com esse domínio? Que ele tinha esse governo. O que ele fez? Toma, Satanás. O governo da terra agora é seu. Entende? Satanás, ele tomou posse, porque o homem perdeu a condição de governar a terra. Bom, até aí, tudo bem, não é? E esse território, a humanidade da terra, recebeu, né, uma declaração, porque, na realidade, quem passou a ser o príncipe deste mundo, o homem ou Satanás? Satanás. Ele é chamado de príncipe deste mundo que Deus deu a quem? Ao homem. Deus deu a mim e Deus deu a você. Nós somos homens. Satanás não é homem. Satanás é um ser espiritual. Entende? Estamos entendendo? Tá bom. Isso em João 16:11. A Escritura também declara que o mundo inteiro pertence ou está no... O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Bom, eu estou dando para vocês muita teoria aqui, tá legal? Mas nós vamos chegar a entender melhor a prática disso aí. Bom, Colossenses 1,13 diz assim, que Deus, ele fez algo muito especial. Deus nos libertou da onde? Império, e nos transportou. Ele tira de um lugar e coloca em outro. Ele tira de um governo e coloca em outro governo. Está entendido? Gozado. Ele chama Deus de reino. Deus é rei. Jesus é rei. Mas ele diz que Satanás é imperador. Qual é a diferença entre reino e império? Tem diferença? Será que tem? Normalmente o reino, queridos, ele existe. Os súditos que estão naquele reino são sujeitos ao rei e estão ali, muitas vezes, porque desejam. Se não quiser, passa para outro lugar, passa para outro reino. Ele escolhe o rei. Pode fazer isso? Normalmente pode. Império. Império, vamos dizer assim, é um reino que ele começa a dominar outros reinos. E ele vai se expandindo de uma maneira grande. A Bíblia fala de 2 impérios, 2.
Um nós já vimos, é o império das trevas. O outro império que a Bíblia fala é o império romano. Existem outros impérios, muitos outros, inclusive antes, mas a Bíblia, só para você entender, ela se refere a dois. Pelo romano, você tira a visão do império das trevas. O que Roma fez? Ela começou o quê? A dominar vários povos. Ela tomou posse e ela se tornou, ali a extensão, basicamente, no mundo conhecido. César era o imperador. César é um título, não é nome não, tá? É igual Papa, é um título, não é nome. Entende isso? César, então, assumiu o reino de Roma. Agora, Satanás se tornou o imperador do reino das trevas. Bom, 1 Samuel 8, 4 e 5. Abra aí, 1 Samuel 8, porque tem versículos que são importantes. Aqui nós vamos ver como Israel, ele andou nessa situação referente a reino. Olha só, versículo 4. Então os anciãos de Israel se congregaram, se reuniram, e vieram a Samuel. Samuel era aquele que trazia a palavra de Deus, a direção de Deus para o povo de Israel, né? E vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: veja, estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe. Porque antigamente não havia democracia, era reino. Haviam vários reinos na terra, né? E impérios. Bom, eles pediram que Deus concedesse que eles fossem um reino através de um governo humano. 1 Samuel 8,9 diz assim: agora, pois, atende a sua voz. Foi a resposta de Deus para esse pedido do povo. Adverte-o, adverte o povo solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Versículo 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao seu povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. 12. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50. Outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes. Outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiros e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, o povo foi avisado, sim ou não? Então, naquele dia, versículo 18, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos e sair adiante de nós para fazer as nossas guerras. A escolha.
Só que eles já tinham rei. Mas eles escolheram sair daquele reino que eles estavam trocando do rei. Versículo 7 de 1 Samuel 8. Quando eles fizeram o pedido, olha a resposta de Deus. Samuel ficou triste, né? Então disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então vocês vejam que o reino, o povo escolhia se ele queria ficar naquele reino ou se iria para outro reino. Bom, vamos para Gênesis 12. Deus já estava trabalhando numa situação. Olha o que diz Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, falando com Abraão, né? Abrão, de ti farei uma grande nação, e te abençoará, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, veja só, Deus em Abraão, ele queria, mais uma vez, estender o seu reino. Porque se Abraão fosse fiel, e Deus sabia, Deus já tinha declarado, Deus já tinha falado aqui, que Abraão, ele seria engrandecido, só deveria ser uma bênção, né? Que é só isso tudo, né? Deveria ser mas para abençoar toda a terra. Porque ele deveria ser uma bênção para toda a terra. Porque quem reina ainda sobre a terra? Ou quem impera na terra? Satanás. Então, a partir de Abraão, a partir do povo que Abraão gerasse, Deus iria estender aí o seu reino na terra. Mas o povo de Israel escolheu outro rei, foi o que eles desejaram. Nos tempos de Jesus, um reino era reconhecido quando havia um rei e seus súditos. O rei era o governante supremo, com autoridade total sobre tudo e todos no seu reino. Veja só, vivemos em democracia. Democracia, quem faz as leis? Como é que a nossa Constituição foi feita, irmãos? Hein? O povo escolhe, o povo, na realidade, os políticos, né? A constituinte, são constituídos, né? O nome desse grupo que trabalha na Constituição é constituinte, eles fazem as leis do país. E a Constituição está aí. No reino de Deus, quem faz as leis? O rei. A palavra do rei é a constituição do reino. É o rei quem decide, é o rei quem faz as leis. E ninguém no reino pode mudar aquilo que o rei colocar, falar. O rei, ele é soberano. Vivemos numa democracia, somos livres para ir e vir, fazemos o que nós quisermos, né? Em parte, logicamente, existem as leis, existe a Constituição, né? Que limita liberdade. Mas no reino, não. No reino, quem era dono de todas as coisas, diferente do presidente, tá certo? O presidente de uma nação, ele não é dono dessa nação. Ele não é dono das terras dessa nação. Ele não é dono do povo dessa nação. Mas no reino, o rei é dono de tudo.
O rei é dono da terra, o rei é dono das pessoas, o rei, se ele quiser dar vida ou matar alguém, ele faz. O rei é soberano. Por isso que hoje, irmãos, a gente não entende bem o reino de Deus. Por quê? Porque nós vivemos em outro regime político. A gente não entende, então a gente faz o que quer. Eu acho que isso é uma das coisas que nós precisamos, hoje tem que cair a ficha. Tem que cair a ficha, você não pode fazer o que você quer. Se você estiver no reino de Deus, o que tem que prevalecer na tua vida é a vontade do rei. Se você faz o que quer, você não está sujeito ao rei. E você não pode estar no reino. As pessoas vêm às reuniões, fazem, entregam a Jesus, não sei o quê, mas cada um faz o que Jesus Cristo quer. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, Kyrios, é Senhor, é dono. Esse título, Kyrios, só quem tinha era César. Só. Ele era dono de tudo e de todos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o reino de Deus estava ali. Os súditos entraram no reino pela fé. No reino de Deus. Você sabe por que Jesus morreu? Para me salvar. Irmãos, tiveram dois motivos fortes que levaram Jesus a ser crucificado. Um dos motivos. O meu reino não é desse mundo. Então tu és rei? Meu reino não é deste mundo. Vocês querem libertar quem? Barrabás ou a Jesus, o rei dos judeus? E o povo responde, os religiosos respondem, os judeus respondem, os sacerdotes respondem: nós só temos um rei, o nosso rei é César. Misericórdia. Pilatos, ouvindo isso, deu uma estremecida. Escolheram Barrabás para ser livre. Quando Jesus foi crucificado, ele tinha uma tabuleta em cima da sua cabeça, escrito o quê? Quem se lembra? Hein? Rei dos judeus. Mas por que eles colocaram isso? Por que os romanos colocaram isso ali em cima? Foi os romanos que colocaram. Sabe por quê? Eles estavam mexendo com os judeus. Escrito em 3 línguas. Entende isso? 3 línguas. Não é fácil. Então, o reino foi forte ali. Mateus 6,10, vocês já ouviram? Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade. Quem entrará no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no reino de Deus. Ele é o rei do reino de Deus. Então, amados, cuidado para você não ser enganado. Você achar que você está no reino de Deus porque fala em línguas.
Você achar que está no reino de Deus porque profetiza. Você achar que está no reino de Deus por causa de sinais, maravilhas que Deus te usa para fazer. Cuidado para você não ser enganado, porque você está no reino de Deus, porque tem uma carteira de membro de uma denominação. Cuidado. Você só está no reino de Deus se você fizer a vontade do rei. Fora isso, você está fora. Eu vou mostrar depois, se Deus permitir, quem entrará ou quem está realmente no reino de Deus, como é a sua vida. Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Você vê que a igreja foi tão cega que ela pregava Jesus como Salvador. Quer aceitar Jesus como teu Salvador pessoal? Todo aquele que confessar Jesus como Quírios, como dono, como amo, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas tem que confessar Jesus como Salvador? É isso que Romanos 10 fala, no versículo 9. É confessar como Senhor. Se Ele é Senhor, Ele é teu Salvador. Se Ele é o Quírios, é teu Salvador. Se Ele é o Rei que governa a tua vida, Ele é teu Salvador. Mas se Ele não é, cuidado. Senhor, Senhor, não expelimos demônio em Teu nome. Senhor, Senhor, não fizemos sinais, milagres, maravilhas no Teu nome. Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Cidadão do reino não pratica iniquidade. Ele tem que ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida sem pecado. Mas, irmão, eu sou pecador, você era. Porque agora o Espírito Santo, ele veio morar em você e Deus te deu e te dá a vitória contra todo tipo de pecado. Irmão, é impossível, não é não. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. E você vai ver que o pecado não vai ter domínio na tua vida. Está andando em pecado, meu irmão? É porque você não está se enchendo do Espírito Santo. Vai buscar o Senhor, vai orar, vai jejuar. Busca o Senhor, fica na presença do Senhor. Deixa as coisas do céu encherem tua mente, não essa bagulhada que está aí na mídia. E o pecado não vai ter domínio na tua vida. Está pecando, está com impureza, está com isso, está com aquilo. É porque, na realidade, você não está se enchendo do Espírito Santo. O segredo, irmãos, para quem vive no reino de Deus, é se encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E jamais, jamais, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Isso é verdade, porque o rei falou isso. Hoje se vive de qualquer jeito. Se vive de qualquer maneira. Faz-se o que se quer. Tomamos decisões sem orar ao Senhor, sem buscar a Deus. Compramos, vendemos, fazemos as coisas, nos vestimos falando aquilo que dá na cabeça. Mas a palavra de Deus, ela diz tudo o que você precisa, tudo. Como você deve falar, como você deve se comportar, como você deve se vestir.
a palavra de Deus fala tudo, as suas decisões, como você deve ser como marido, como esposa, como você deve ser como filho, como você deve ser como pai, diz como você deve ser patrão, como você deve ser empregado, fala tudo a tua conduta. Então, queridos, em nome de Jesus, Deus quer te aprovar, Deus quer te usar, porque o reino de Deus tem que ser expandido na terra. Ah, irmão, nós temos 40, 50 milhões de evangélicos. Irmão, isso não quer dizer nada. Quantos desses milhões estão no reino de Deus? Não é religião. Seja ela católica, evangélica, seja ela lá o que for, religião não salva ninguém. Nós precisamos entrar e viver no reino de Deus. Ele é um lugar, porque quando, na realidade, Jesus veio, ele te tirou de um império que você vivia debaixo da ação do diabo e te transportou para um outro reino agora. Você deixou um governo que parecia um governo tranquilo do diabo, você fazia o que queria, então ele não está nem aí, porque ele sabe que você no final vai para o inferno. Agora, quando você entra no reino de Deus, Deus tem a sua ação, porque Deus quer que você viva segundo as prescrições dele. Deus quer que você seja como ele. Então, queridos, essa é a palavra de Deus, eu não conheço outra. Não é possível, está tudo escrito. A gente só precisa, na realidade, dar valor àquilo que o Senhor colocou. O império, nós vimos que ele é o que se expandiu e domina sobre povos que detestam o imperador. Mas o reino de Deus, não, Deus não te obriga a entrar nele. As pessoas que nascem no império das trevas são dominadas pelo pecado, por Satanás, embora não sabem disso. Muitas, a maioria, quase todas. Que elas estão debaixo da ação de um imperador que é destruidor. Agora, como é que nós saímos do império das trevas? Aí vem a palavra de Deus de uma maneira maravilhosa e a obra de Deus para nos tirar do império das trevas. Ele nos retira do império das trevas através de uma coisa chamada redenção. Sabe o que é redenção? Grego, apolutroses. É uma libertação pelo pagamento de resgate. Você estava no império das trevas. Você tem um preço. Vem Jesus, paga o preço, o teu preço, e te compra. Sabia disso? Que você foi comprado? Não é assim, saída de qualquer maneira. Existe uma lei, existe uma justiça a ser cumprida. Apocalipse 5:9, você pode anotar aí, diz assim, ó. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, compraste os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Digno és de tomar o livro
de abrir os selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Pela justiça de Deus, uma vida pecadora só poderia ser resgatada sendo substituída por outra vida, sem pecado. Aí é salvação. Jesus, nosso irmão, que é o parente resgatador, eu ministrei aqui quando falei sobre dízimo. Expliquei, você pode ler isso em Levítico 25, 25, o que é o resgatador. Tinha lei para ser resgatador. E no livro de Ruth, lá no final, fala de Boaz. O nosso resgatador, ele morreu derramando seu sangue na cruz por nós. O Senhor não obriga ninguém a segui-lo, irmãos. Você não é obrigado a seguir Jesus, como em muitas religiões, você não pode nem sair, porque as pessoas são obrigadas. Nosso trabalho são os nossos filhos que não têm entendimento. Esses precisam, na realidade, ser levados, precisam ter o seu ensino, o seu depósito, mas no reino de Deus, nada é obrigado. É voluntário, você se voluntaria para, aí você tem que seguir as normas. Todo voluntário, ele tem normas a seguir. Ele não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Entende isso? Existem nações, povos religiosos que estão matando pessoas. Se alguém sair, morre. Se alguém deixar sua fé, morre. É morta. E a igreja já fez isso. Mas que igreja? A do reino? Não. A igreja institucionalizada. A religião institucionalizada. Ela faz isso. Não tem nada a ver com o reino de Deus nem com Jesus. E pessoas arvoram dizer que são a igreja verdadeira. Misericórdia. Zacarias 4,6 diz, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo. E eu queria aqui só terminar com vocês. Abra no Salmo 115, 16. É muito importante isso. Salmo 115, 16. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Esse salmo, interessante, ele fala algo que às vezes nós não temos entendimento. Nós não temos entendimento, não temos luz, mas que faz toda a diferença. Os céus são os céus Ele é rei nos céus. Mas a terra, o que é que ele fez? Ele deu a quem? Estão lembrados que ele nos deu autoridade sobre a terra? O homem caído entregou a Satanás. Agora você entrou no reino de Deus. O que acontece? Aí. Você resgata aquilo que Adão perdeu. Você agora tem domínio sobre a terra. Você agora tem domínio sobre os animais. Você agora tem domínio sobre as aves do céu. Você agora tem domínio sobre os peixes. Você agora tem domínio sobre a natureza. Jesus na terra, ele era o quê? Como ele era chamado? Quem se lembra? Hein? Filho do homem nos libertou. Filho do homem. Ele era homem como eu e você. Seres humanos. Tempestade.
Os discípulos morrendo de medo, acordaram o Senhor. Senhor, a tempestade está forte, nós vamos perecer, e tu estás dormindo, Senhor. Jesus teve que repreendê-los, né? Como é que eles iam morrer com Jesus no barco? E Jesus, então, repreende o vento, repreende a tempestade, imediatamente se faz o quê? Bonança. Tudo novo. Você tem essa autoridade. Nós temos irmãos que já experimentaram isso. Quando você retorna ao reino de Deus, aquilo que Deus falou lá no Éden, serve para você. Porque você não está caído agora. Jesus está com Pedro. Pedro diz, Senhor, não pescamos nada. Não deu, hoje nós vamos jejuar. Pedro, vamos voltar, vamos lá. Mas, Senhor, não dá, difícil, sou pescador, Senhor. Eu sou profissional. Eu conheço isso. O Senhor é carpinteiro. Eu sou pescador, Senhor. Eu sei quanto está dando. A maré hoje não está para peixe. Vamos lá, Pedro. Pedro, lança a rede desse lado agora. Se lá não estava dando, lá que é o ponto, lá que é o pesqueiro, né? Lá que é o pesqueiro, aqui é aqui desse lado, aqui. Peixes. Lá. Não dá, ajuda, é muito peixe. Figueira. Tinha folha, mas não tem fruto, figueira. Quando você bota a folha assim, sai fruto. Por que você não nasceu? Que você não dê mais fruto, seque. Ué, o Senhor falou, a figueira secou? Domínio. 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 Senhor, eu estou endemoniado ali. Não tem, Senhor, como resolver essa parada, essa situação. Não tem, Senhor. Sai. Ele expulsa demônio, sabe com o quê? Um demônio mais poderoso, Beelzebul. Se expulsasse demônio por Beelzebul, o reino, melhor, o império das trevas estaria dividido. Porque é um brigando contra o outro, mas se eu expulso o demônio pelo poder do Espírito Santo, o reino de Deus é chegado. Chegou o reino de Deus em Cristo. Chegou o reino de Deus. Domínio. Eis que toda autoridade me foi dada, disse o Senhor Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O reino de Deus chegou. Como você está
expandindo o reino de Deus? Como você está vivendo no reino ou fora do reino? Não deixe o diabo te enganar. Deus quer que você entre no reino, viva no reino, para morar eternamente com Ele no reino de Deus. Vamos orar?